Começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação confirmada pelo Edmilson Pinheiro na sua entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina. Muito obrigado aí, rapaziada, que ele garantiu o seguinte: além do zagueirão o Gaston Susso, já falei sobre ele, aquele argentino do Platense, canhoto, 32 anos de idade, um outro zagueiro esteve na mira do Goiás, fez inclusive exames médicos, porém não houve tempo hábil para a assinatura do seu contrato. Foi isso que garantiu o Edmilson Pinheiro. Além dessa procura do zagueiro, o Gaston Susso, que entrou dentro dessa história, né? Ele fez os exames, não teve ali o tempo hábil, o Goiás ainda não tinha certeza a respeito da sua recuperação física. O outro zagueiro também argentino, procurado na última janela de transferências, e até mesmo desse tempo hábil, né, já que a janela se encerrou no último dia 4 de abril e agora só reabre no futebol brasileiro, né, principalmente para as negociações do exterior, no próximo dia 3 de julho e vai até o dia 2 de agosto também, quando o Goiás terá uma outra oportunidade para buscar, se não esses próprios, os mesmos jogadores, ou até mesmo outros atletas, né, à disposição no mercado da bola. Em relação, por exemplo, a esse nome, não consegui confirmar, de fato aqui no Campeonato Argentino eu fui em algumas partidas, tem sim bons zagueiros, inclusive depois quero fazer um vídeo também sobre opções, né, para a zaga do Goiás, tanto aqui no futebol argentino, quanto também nas opções no cenário sul-americano. Se você tiver uma indicação, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. E sobre esse nome ainda não tenho a certeza, mas pelo menos a gente pode colocar nesse mesmo raciocínio. Dois zagueiros argentinos, né, procurados pelo Goiás nesta última janela de transferências. Sobre o Gaston Susso, ele que era um pouco mais experiente, 32 anos de idade, no momento ele tinha 31, né, acabou completando 32 agora neste último mês de março. A primeira tratativa do Goiás, segundo informações do repórter o Mário Ramos, valeu demais aí o Mário, o Goiás queria apenas um empréstimo do jogador com uma opção de compra ao final da temporada. Inicialmente seria só um empréstimo, mas o Platense olhou ali aquela situação, ele foi titular, por exemplo, no último ano no Campeonato Argentino, sendo um grande destaque. Não faria sentido, por exemplo, você emprestar ele, perder o jogador de graça apenas por um empréstimo. Como ele tem contrato até o final deste ano também de 2023, não faria muito sentido. Até que o Goiás tentou essa opção de compra ao final do seu contrato, mas ainda não daria, por exemplo, uma garantia financeira entrando, né, nos cofres do clube argentino. Em 2023 também ele teve 11 partidas com um gol marcado, então até mesmo a diretoria do Goiás ficou ali com receio a respeito, por exemplo, de uma compra de um jogador com idade um pouco mais avançada e que agora recentemente também teve uma grave lesão. Essa lesão aconteceu ainda na metade do mês de abril, ele teve uma torção ali no tornozelo, teve que passar por alguns pequenos procedimentos, né, ali na região e ficou um tempo afastado. Tanto é que ele voltou aos gramados apenas no final do mês de abril. Não foi nada muito sério também. Eu inclusive fui numa partida do Platense contra o Instituto de Córdoba, né? Ele ficou ali no banco de reservas, já entrou nos minutos finais. Mas quando retomou a titularidade no Platense, não conseguiu, por exemplo, ter aquele mesmo desempenho das suas partidas. Depois dessa lesão, ele participou de mais 3 duelos, todos eles como titular, porém ficou ali 4 vezes também no banco de reservas, sem sequer, por exemplo, participar de nenhum minuto da partida. Então o jogador acabou perdendo um pouco de espaço no Platense, equipe que vem fazendo aí a sua 5ª temporada consecutiva na primeira divisão argentina, tendo o Gaston Susso uma grande referência, já foi assim no ano passado, no Campeonato Argentino também nessa atual temporada, em 2023, ele começou muito bem ali nas partidas mais difíceis, né, teve um jogo contra o Independente que ele jogou muita bola, contra o Nils, contra o Boca Juniors, contra o Platense, contra o Talheres, ele fez ali excelentes partidas, sempre tendo uma avaliação, por exemplo, no SofaScore, acima de 7, mas teve essa lesão, essa procura também do Goiás, enfim, quando ele voltou, acabou fazendo partidas irregulares. E o Platense também vivendo um momento um pouco mais delicado, o Gaston Susso ficando mais no banco de reservas. Também acharia uma boa contratação, mas sem envolver, por exemplo, uma grande quantia financeira. Se for, por exemplo, um empréstimo curto, até dezembro, apesar que o seu contrato também lá no Platense já se encerra agora, né? Então ele poderia, por exemplo, assinar um pré-contrato visando o ano que vem. 32 anos, não tem, por exemplo, uma carreira muito grande em relação a números, né? Dá para dizer que ele teve basicamente só 3 temporadas completas na sua carreira, com mais do que, por exemplo, 20 atuações. Então é muito pouco, né, para um zagueiro de 32 anos. Mas se fosse, por exemplo, um empréstimo pagando R$200 mil, mais, por exemplo, o seu salário, né, daqui até o final do ano, seria uma alternativa assim, muito interessante para a zaga alviverde. Canhoto, 1,90 m de altura, faz muito bem aquela saída pelo lado esquerdo, é muito forte fisicamente, nas antecipações também. Gostei do que viu o Gaston Susso e também pode fazer tranquilamente uma função como um terceiro zagueiro, né? Ali pelo lado esquerdo do gramado também, se destaca principalmente nesta bola aérea. Vive um momento delicado,
disparado. O campeonato argentino é sim um pouco pior do que o campeonato brasileiro. Não é tudo isso, apesar da fase econômica da Argentina. O campeonato aqui ele tem um nível parecido. Não é nenhum absurdo se você olhar, por exemplo, o campeonato argentino com o desempenho, por exemplo, das equipes do futebol brasileiro. Pelo menos, digamos, do mesmo patamar do Goiás, né? Ali, vamos supor, a equipe da 14ª colocação, 15ª, proporcionalmente falando, né? Não chega a ser, por exemplo, um grande absurdo, apesar que na questão financeira, os jogadores da Argentina recebem muito menos, né? Então pode sim ser alternativas interessantes para a metade do ano. O próprio Gastón Suso também, que vem tentando recuperar, né, o seu bom futebol nessa atual temporada, jogador que tem passagens pelo Arsenal de Sarandi, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz e muito mais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre esse zagueirão. Pelo menos o que a gente sabe, né, o nome que foi procurado pela direção alviverde, o Gastón Suso. O outro ainda vou procurar. Para completar aqui o nosso vídeo, quero trazer também uma informação importante, uma declaração, né, do Edmilson Pinheiro em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, tocando a respeito da compra em definitivo do Julián Palacios, meio de campo argentino, 24 anos de idade, que está emprestado ao Goiás pelo São Lourenço, né, onde renovou o seu contrato até o final da próxima temporada e tem vínculo no Verdão apenas por empréstimo, até o término do Campeonato Brasileiro. Até aqui ele soma 23 jogos no ano, 2 gols marcados e 3 assistências. Cresceu bastante, né, de produção no Campeonato Brasileiro, mesmo não sendo números, digamos, assustadores, né? São 5 jogos, todos eles como titular e uma assistência, mas a função dele dentro de campo é sim, sem sombra de dúvidas, né, um dos principais jogadores dentro do atual elenco. O Edmilson, quando foi perguntado a respeito, digamos, de uma compra em definitiva do jogador para as próximas temporadas, ele disse o seguinte, abre aspas: existe um valor fixado em dólares para a aquisição do jogador. É factível que a gente possa tentar a compra do jogador, até porque os irmãos estão meio quebrados financeiramente. Então, quem sabe pode acontecer uma negociação. Eu gosto muito do Palacios, você vê que ele vem crescendo a cada jogo, subindo assustadoramente de produção. Fecha aspas, né? Essa informação lá do Sintonia Esmeraldina, eu peguei esse recorte também da sua fala lá no portal Esmeraldino. Todos os créditos aí para a rapaziada que cobrem Goiás. Então, uma declaração importante do Edmilson Pinheiro, falando que gosta do jogador, que vê com uma boa possibilidade, por exemplo, da sua compra em definitivo e até mesmo pela desvalorização do peso argentino, né, em relação ao real e principalmente ao dólar, né? Até mesmo o real está valorizando frente ao dólar. Pode ser um ponto também, quem sabe, ficando assim até o final do ano, para o Goiás ficar, digamos, com uma maior vantagem, né, em relação ao valor dessa compra. Outra questão também, né, hoje o peso argentino dá mais ou menos uma média de pelo menos a última vez, né, que eu fiz a cotação aqui na Argentina, estava de R$1 para 90 pesos. E segundo informações do site argentino, o Vermonte Deportivo, ele garantiu o seguinte: nesse empréstimo do São Lourenço para o Goiás, ficou uma opção de compra de $700 mil, né, para caso o Goiás quiser ficar com o jogador em definitivo, o Julián Palacios tendo que pagar esses $700 mil. Então, como o Edmilson Pinheiro, que estava fixado em dólar, aí essa informação do Vermonte Deportivo, só encontrei essa informação porque eu estou aqui na Argentina, e aí na hora que você coloca informações dos jogadores, no caso do Palacios, do São Lourenço, fica escancarado, né? Você já encontra a primeira informação de cara. Se fosse no Brasil, para mim achar uma informação dessa seria muito mais complicado por conta do ranking, né, que ali o Google acaba já colocando, né? Então, consegui encontrar essa informação aqui pra gente. Tomara que seja isso mesmo, né? $700 mil, a opção de compra. Não quer dizer que o Goiás possa negociar, né, uma quantia menor do que isso. Na cotação atual, daria mais ou menos 3.200.000, 3.500.000 reais. Vai depender muito da cotação também. Enfim, essa opção de compra do Palacios, e o próprio Edmilson também garantindo que irá sim fazer esse esforço e até mesmo essa desvalorização do peso argentino, né, do real frente ao dólar, também essa valorização, e a moeda e a economia argentina cada vez mais fraca também, né? $100 mil, 200 mil já é uma quantia bem mais alta do que para os padrões, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Sobre a final também do Campeonato Goiano, onde inclusive o próprio Palacios, né, fez o terceiro gol do Goiás na decisão contra o Atlético, levou a disputa para os pênaltis. O Edmilson também disse, né, a respeito desse assunto: peço desculpas a toda a torcida que nos acompanhou durante o torneio todo. Realmente queria poder entregar a vocês a alegria hoje de ser campeão. Porém, não foi possível. Sabia que ia ser difícil, tínhamos de lutar contra tudo e contra todos, porém nunca imaginei que íamos ter uma final igual ao de hoje. Prometo que colocarei o meu melhor esforço, né, para poder virar essa página e trazer alguma alegria a vocês. Merece mesmo. O que foi publicado à época, no caso, não foi a declaração do Edmilson, até confundi. Foi o próprio Palacios, né, que colocou no seu Instagram após a final do Campeonato Goiano, e tendo agora também a possibilidade de ser campeão, por que não, da Copa Verde, né, onde já começa nessa próxima quarta-feira. Sobre a carreira do jogador, ele inclusive tem um outro irmão que é jogador também.
ele se chama Matias Palacios, ele tem também 21 anos, é um pouco mais jovem, e joga lá no Al Ain do futebol dos Emirados Árabes, né? É bem alternativo, os dois começaram juntos no São Lourenço, o Palacios, o do Goiás, né, jogou mais tempo lá no São Lourenço do que o seu irmão, que foi muito cedo também para a Suíça e atualmente no Oriente Médio. O Julián Palacios, seu primeiro time fora da Argentina, foi justamente o Goiás, entrando em campo até aqui 23 vezes. No ano passado, também em 2022, ele já estava emprestado pelo São Lourenço ao Banfield, onde ele disputou 30 partidas com um gol marcado, e pelo clube de Buenos Aires, né, o grande São Lourenço, foram 41 atuações entre 2020 e 2021, com um gol marcado e 2 assistências, já tendo, né, o seu melhor desempenho até aqui da sua carreira com o maior do Centro-Oeste. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito dessa declaração. O Edmilson já falando que quer comprar aí o Morelli, agora também em relação ao Palacios. Não acho que será necessário, por exemplo, essa opção de compra, mas pelo menos, se já tem ela ali, garante um pouco mais pelo lado do Goiás, e que vem jogando muita bola, né, com apenas 24 anos. Quero saber a sua opinião, se vale ou não esse investimento por parte do Goiás, e se finalmente, né, o Goiás mudar um pouco dessa característica de comprar os jogadores, não deixar eles passarem, né? Acho que isso é importante, principalmente quando não são valores absurdos, né? Faz sim muito sentido essa continuidade, ter uma base, ter ali de novo, né, por exemplo, para 2024, o Tadeu, o Sidmar, por exemplo, o Dieguinho, o Vinícius, Nicolas, né, quando começou também nessa atual temporada. Acho importante ter essa espinha dorsal. E, por exemplo, comprando o Morelli, tendo o Palacios também no seu elenco, acho que seria, por exemplo, vantagens importantíssimas para a sequência dos próximos anos.